Olá pessoal, nós faremos agora o nosso resumo do artigo intitulado Trabalho e Escola, a aprendizagem flexibilizada. E mais uma vez nós nos deparamos com o conceito de trabalho. Para que o trabalho possa ocorrer, ou seja, para que a ação do homem possa ocorrer, são necessários conhecimentos. Logo, é necessário que haja uma formação, né? Uma formação que visa justamente o aprendizado do homem. Essa formação pode se dar no local de trabalho, né, onde ele trabalha. Então, o homem, ao trabalhar, ele vai aprendendo, por exemplo, a manusear os instrumentos de trabalho. Então, ele aprende trabalhando, né? E o aprendizado ele também pode se dar em espaços formais de ensino, como a escola. Ou seja, eu posso ter um aprendizado que ocorre no local de trabalho, né? O homem aprende trabalhando, e posso ter um aprendizado que ocorre em espaços formais de ensino, ou seja, não no local de trabalho. O foco aqui diz respeito aos espaços formais de ensino, né? Então, nas escolas, essa formação ocorre de que forma? Nós temos aqui duas perspectivas de formação que se dá nos espaços formais de ensino. Uma formação rígida, que traz uma perspectiva do modelo fordista, né? A especialização, e uma formação flexível, que traz a perspectiva do modelo toyotista, né? É importante destacar que ambas as formações têm uma influência direta dos modelos econômicos adotados. É como se nós tivéssemos aqui a infraestrutura influenciando na superestrutura, ou seja, o modo de produção influenciando em um setor da superestrutura, como por exemplo a própria educação. Nessa formação rígida, a gente tem a especialização. Aqui o aprendiz é visto como mero coadjuvante no processo de ensino-aprendizagem. Então o que nós temos aqui é como se fosse um modelo de depósito de conhecimento. O aluno ele desempenha um papel passivo nesse modelo de ensino-aprendizagem, né? Ele não tem voz, ele não participa. Aqui o foco está no conteúdo, né? E o professor ele aparece como um ser superior, o dono do conhecimento, o detentor do conhecimento. Nesse modelo inspirado no Fordismo, nós temos uma rigidez curricular, então não há aqui perspectivas de variação de currículo. E justamente se contrapondo a essa formação rígida, também sendo resultado das mudanças na própria economia, nós vamos ter a formação flexível, inspirada no modelo toyotista. Assim como o modelo fordista, o modelo toyotista tem como objetivo formar para o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho nesse momento é diferente do mercado de trabalho no auge do modelo fordista, né? Então, no toyotismo nós vamos ter aqui a necessidade de formar indivíduos que sejam flexíveis, né? Multitarefas, indivíduos que tenham capacidade de desempenhar funções diferentes, e essa flexibilidade ela também vai se dar nos próprios espaços formais. Em lugar de a gente ter apenas o ambiente físico de formação, nós começamos a ter, e isso também devido às novas tecnologias digitais, nós passamos a ter espaços virtuais de aprendizagem. Por isso que nesse artigo são bastante citados os cursos de educação à distância. Eles vão trazer uma perspectiva diferente daquela formação rígida no modelo fordista. Nessa perspectiva da aprendizagem flexível, né, o aprendiz ele ganha um protagonismo, né? Um protagonismo que se reflete na determinação dos horários nos quais ele vai estudar, os conteúdos que ele escolhe. O foco aqui está no aprender a aprender. Então, ele aprende a aprender para, dessa forma, não necessitar mais de um professor. Por isso que nesse modelo de formação flexível, o professor ele acaba sendo deixado de lado, né? Ele vira um mero organizador de conteúdo. Aqui, o aprendiz faz os seus próprios horários, determina o ritmo de aprendizagem, e também a gente não pode esquecer que nesse modelo flexível, né, um dos objetivos dessa flexibilização, que se reflete no âmbito educacional também, é a redução de gastos, né? Os cursos EAD, eles são muito mais
econômicos do que os cursos presenciais. Por isso que a educação aqui também passa a ser vista nessa perspectiva da mercantilização. A educação passa a ser vista como uma mercadoria. E não é difícil de nós nos depararmos com discursos, né, de defesa dos cursos EAD, defesa da flexibilização da educação para que, dessa forma, essa formação possa chegar a espaços nunca antes imaginados, onde poderia haver formação. Essa flexibilização da educação também acaba refletindo o aspecto utilitarista, então o foco aqui na aprendizagem não é tão no conteúdo, mas sim no próprio método, né? E quando o foco passa a ser o como ensinar, né, e deixa-se de lado o conteúdo, a gente acaba tendo aqui uma perda de profundidade acadêmica nessa formação. Por isso que a gente vai ter aqui, pessoal, uma formação mais superficial. Há menos profundidade na formação flexível. Então a gente vai ter aqui o aprendiz como protagonista do processo ensino-aprendizagem. Haverá uma flexibilidade curricular que inclusive se reflete no próprio ensino médio. Vale lembrar há alguns anos, 2 ou 3 anos, as mudanças que ocorreram no ensino médio, de modo a proporcionar que o jovem possa optar pelas disciplinas que ele vai cursar, né? Vale lembrar que essa opção, ela vem entre aspas, porque na verdade ele vai optar dentre aquilo que está sendo ofertado. Então essa liberdade, na verdade, é uma falsa liberdade. E um ponto interessante dessa formação flexível, importa menos a qualificação prévia do que a adaptabilidade, ou seja, o que importa mais aqui é a capacidade de um indivíduo se adaptar a situações as mais diversas possíveis. Então, se ele se mostra um indivíduo adaptável a uma determinada situação de trabalho, isso vai predominar em relação àquele que não se mostra adaptável, mas traz um currículo bastante vasto, né, de muitos cursos, por exemplo. Então, o que importa aqui é a adaptabilidade. Há uma crítica feita à epistemologia da prática, ou seja, ao campo científico que busca trazer conhecimentos apenas por meio da prática. Então, o conhecimento ele surge na prática e essa epistemologia da prática acaba também colaborando para a perda de profundidade científica, uma vez que o foco aqui é a produção de conhecimentos que possam ser utilizados no presente. Daí também outra perspectiva muito presente na flexibilização, que é justamente o presentismo, é o aprender para o agora, para o presente, aprender aquilo que é suficiente para o presente. Então nós temos esse caráter utilitarista, vamos ter o presentismo se fazendo, com perdão da tautologia, presente nessa formação, vamos ter uma formação superficial, sem grande profundidade científica. No entanto, e a autora faz questão de dizer isso, criticar essa formação flexível que casou muito bem com as novas tecnologias digitais, né? Criticar isso não é jogar tudo fora. Ou seja, pessoal, há como ser utilizada de uma forma crítica, né, as novas tecnologias digitais. E para que essas tecnologias sejam utilizadas de forma crítica, obviamente deve-se voltar também para a formação dos professores. Então a formação do professor deve ter esse olhar crítico para a utilização das novas ferramentas digitais, para que elas possam ser utilizadas não como ferramentas a serviço do capital, mas sim como ferramentas a serviço da formação humana. Então, pessoal, é isso. Nós fizemos aqui uma rápida revisão deste artigo. Obviamente, para uma maior profundidade, assistam as videoaulas, que estão divididas em várias partes, justamente por conta da profundidade que nós utilizamos nas análises dos itens desse texto. Bons estudos a todos e até a próxima.